Deixa eu dizer mais uma vez como eu sinto tão honrado estar aqui com vocês. Eu sei que é só o primeiro dia. Uau, que honra! Que honra estarmos aqui, né, Sara e Bruna, já no primeiro dia aí, uau, glória a Deus. Mas eu não vou demorar muito, tá? Eu não vou demorar muito, mas sempre eu gosto de começar com uma coisa só para descontrair um pouco. E eu vim da Amazônia, você sabe que eu pastoreei mais do que 24 anos lá em Santarém, depois pastoreei em Fortaleza. Eu tenho o privilégio de continuar dando supervisão para esses trabalhos, e são mais do que 600 igrejas Past Church no Brasil. Deus está fazendo algo assim muito avassalador, é muito forte. Mas lá na Amazônia tem um peixe elétrico que chama-se puraquê. E esse peixe elétrico, ele chega a ter 2 metros de comprimento e ele chega a liberar uma descarga de 1.500 volts. Ele inclusive, se você ver no YouTube, tem até uma cena onde estão puxando um peixe elétrico desse, com anzol e linha, e um jacaré vai mordê-lo e o jacaré morre eletrocutado. Só não olha no YouTube agora, tá? Vamos prestar atenção à palavra. Não, deixa eu só abrir outro parênteses aqui. Teve um cara que estava no velório, né? Aí, estava no velório lá, estava o caixão lá, e ele perguntou para o amigo dele, falou assim, qual é o Wi-Fi daqui, você sabe? O cara falou, respeito o morto. Ele falou, é tudo junto? Mas, fechando o parênteses, continuando com a história do puraquê, tinha um cara que estava lá na Amazônia pescando, e ele pegou um puraquê, ele viu que era puraquê, mas ele não entendia muito bem. Aí ele puxou com um anzol e a linha, né? Puxou para a praia, aí ele gritou para os outros pescadores que estavam bem longe, e falou, quando está fora da água não dá mais choque não, né? Os caras falaram, dá sim, não toque, não toque. Só que ele pensou que os caras estavam falando que não dava choque. Então ele foi para tirar o anzol e pegou no peixe. E os caras pensaram que ele ia morrer. Uai, não morreu? Ele tirou o anzol, chegaram lá. Uai, não está dando choque? Que estranho, por que não está dando choque? Aí cortaram o peixe, abriram ele, aí viram por que não estava dando choque. Tinha 3 contas de luz que não estava pago lá. Tinha cortado a energia dele. Peguei vocês, né? Mas isso é só para descontrair um pouco, queridos. Essa vida com Jesus é uma bênção, não é verdade? Glória a Deus. E eu quero falar sobre um espírito de fé para conquistar a sua cidade para Jesus. Hoje está começando o Amo Church, e essa igreja, eu creio, vai ajudar a conquistar Rio de Janeiro para Jesus. Em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 13, a palavra de Deus diz o seguinte, tendo, porém, o mesmo espírito da fé, como está escrito, eu criei, por isso é que falei. Também nós cremos, por isso também falamos. O apóstolo Paulo que disse isso, inspirado pelo Espírito Santo. Olha só que coisa poderosa, ele diz, quando você tem um espírito de fé, você vai dizer assim como a Bíblia diz, como está escrito, eu criei, por isso é que falei. Também nós cremos, por isso também falamos. Diga assim, a fé sempre fala. Isso é muito profundo e forte. Diga de novo, a fé sempre fala. Agora, está acontecendo uma revolução ao redor do mundo. Deus está levantando igrejas sérias, como o Amo Church, que é para verdadeiramente cuidar de vidas. Não é só para fazer barulho e atrair multidões, igreja rodoviária, onde entra uma multidão, sai uma multidão, mas ninguém conhece ninguém vive os princípios da igreja primitiva, onde existe realmente um cuidado, um amor, uma vida de Deus. Porque a igreja, irmãos, hoje nós estamos experimentando o que eu chamo um pseudo-cristianismo. Não é um cristianismo
mesmo muitas vezes autêntico, verdadeiro, onde as pessoas cuidam uma das outras, onde as pessoas têm relacionamentos profundos e elas aprendem a pedir perdão um do outro. Elas aprendem a perdoar, elas aprendem a se relacionar profundamente. A igreja primitiva, ela reunia constantemente nas casas, ela tinha discipulado profundo, precioso, onde a transformação de vida acontecia de fato e de verdade. Ela tirava as máscaras e ela vivia uma vida profunda de relacionamentos. Interessante, porque Jesus disse na grande comissão em Mateus 28:19, ide e fazei discípulos. Mas hoje nós temos feito convertidos e não discípulos. Mas a palavra de Deus fala que é para fazer discípulos. E hoje Deus está levantando igrejas sérias como essa, que estão voltando para as raízes da igreja primitiva, aonde estão fazendo discípulos, estão cuidando de vidas, estão levando a sério. É uma coisa muito bonita o que Deus está fazendo, é muito, muito lindo. Agora, Deus quer que isso cresça muito. Uma das coisas que a Bíblia promete é que antes de Jesus voltar, haverá um avivamento mundial. E Deus diz, assim como diz o Senhor, toda a terra será cheia da minha glória, como as águas cobrem o mar. Agora, a terra só vai poder estar cheia da glória de Deus. Você já pensou como que a terra vai estar cheia da glória de Deus? Eu antes pensava, uma nuvem azul da glória, a Shekinah de Deus vai encher a terra. Não, só tem uma forma que a terra toda vai ser cheia da glória de Deus. Sabe como é? É quando ela estiver cheia de seres humanos que estão refletindo a glória de Deus, estão cheios de Jesus. Então, antes de Jesus voltar, marque minhas palavras, bilhões e bilhões vão converter, vai haver um avivamento glorioso. Ele vai derramar seu Espírito sobre toda a carne. E veja bem, Ele vai fazer isso através de igrejas que realmente levam a sério o discipulado, o cuidado, o amor. É uma revolução que está acontecendo. Você sabia qual era o salmo mais conhecido da igreja primitiva? Que todos conheciam na igreja primitiva? Muitas vezes hoje em dia a gente conhece o quê? O Salmo 23, Salmo 91. Mas na igreja primitiva, o salmo mais conhecido e é o salmo mais citado no Novo Testamento, aliás, é o capítulo da Bíblia mais citado no Novo Testamento, do Velho Testamento. Sabe qual é? Salmo 110. Salmo 110. E eu gostaria um dia até de aprofundar no salmo todo, numa mensagem, mas hoje eu vou só ler o primeiro versículo de Salmo 110. É um salmo profético sobre Jesus, aonde, olha o que está escrito: disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. Isso aí é muito profundo. Olha só, disse o Senhor ao meu Senhor. Quem é isso? É Davi que escreveu esse salmo, e ele está dizendo, disse o Senhor, Deus Pai, ao meu Senhor. Ele estava se referindo à segunda pessoa da Santíssima Trindade, que é Jesus. Disse o Senhor Deus Pai ao Senhor Jesus, senta-te à minha direita, até que eu ponha todos os teus inimigos debaixo dos seus pés. Agora, isso está se referindo depois que Jesus morreu e ressuscitou, ele foi assunto aos céus. Quando ele chegou aos céus, foi quando o Pai disse para ele, senta aqui à minha direita, meu filho, até que eu coloque todos os seus inimigos por baixo dos seus pés. Agora, lá no livro de Hebreus, está escrito assim, que Jesus está assentado lá, aguardando, até que todos os seus inimigos sejam feitos por estar dos seus pés. Jesus está aguardando. Só que é interessante que no livro de Efésios, ele fala que quando Deus ressuscitou
Jesus, e ele foi assunto aos céus, lá em Efésios 1º capítulo, está escrito assim, que ele foi já colocado muito acima de todo principado e potestade, poder e domínio, de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro, e que Deus colocou todas as coisas debaixo dos seus pés. Então, Efésios diz que Deus já colocou tudo debaixo dos seus pés, só que Hebreus diz que Jesus está aguardando até que todas as coisas sejam feitas, estrados dos seus pés. Mas o mesmo livro de Hebreus explica. O livro de Hebreus explica o seguinte, que mesmo que tudo já foi colocado debaixo dos pés de Jesus, teoricamente e no mundo espiritual é uma realidade, mas na prática nós não vemos isso ainda. Porque se a gente visse na prática tudo debaixo dos pés de Jesus, não teria mais doença na terra. Não teria mais briga de casal, não teria mais divórcio, não teria mais estupro, não teria mais guerra, não teria mais nenhuma pessoa não salva, que é o mais importante, a salvação. Não teria, se tudo tivesse já na prática debaixo dos pés de Jesus, o céu já estaria aqui na terra. E o reino de Deus já teria vindo completamente e a oração de Jesus já teria sido respondida. Venha teu reino e seja feito completamente aqui na terra a tua vontade, sim, como ela é feita lá no céu. Então, Hebreus diz, apesar que na teoria, ou seja, no mundo espiritual já é uma realidade e todas as coisas estão debaixo dos pés de Jesus, mas na prática nós não vemos isso ainda, e que Jesus está lá sentado aguardando até que todos os seus inimigos sejam feitos prestados aos seus pés. Agora, como que o Pai vai colocar tudo debaixo dos pés de Jesus? Como é que o Pai vai fazer isso? Aí Romanos capítulo 16, versículo 20 explica como que o Pai vai fazer isso. Romanos 16, 20 fala assim, e o Deus da paz, mas é o Deus de amo também, não é só da paz não. O Deus da paz em breve esmagará Satanás debaixo dos pés de vocês. Uau! Então, como que o Pai vai colocar tudo debaixo dos pés de Jesus? Através da igreja. Uau! E se você continuar lendo o Salmo 110, ele até mostra que de Sião que vem o cetro para dominar. E Sião, no Velho Testamento, é profético sobre a igreja. Então, é através da igreja, que a igreja de Jesus, que todas as coisas vão ser colocadas debaixo dos pés de Jesus. Uau! Oh, eu vou fazer um teatro aqui. É claro que eu vou ficar sem máscara, mas os 4 homens que eu vou chamar aqui devem ficar com máscara, tudo bem? Mas 4 homens ou rapazes, se puderem vir aqui, por favor, tá bem? Só com voluntários, qualquer um. Tá, ali, já tem um, obrigado. Mais 3, por favor. Aqui, já está vindo mais um, mais 2. Rapidinho, isso, legal. Agora, faz um favor para mim, Luiz, traz 2 cadeiras aqui, porque eu estou vendo que nesse teatro alguém é derrubado no chão, mas não quero derrubar ninguém para não sujar a roupa dele, que aqui a gente está tudo essa bênção. Muito bem, então põe as 2 cadeiras aí, porque quando for derrubado a pessoa vai cair na cadeira, tá? Tá, põe as juntinhas aqui. Muito bem, então eu vou... Tá bem, vem cá, meus queridos, por favor. Fica aqui os 4 enfileirados aqui, isso, desse jeito. O Luiz eu já conheço, é um homem de Deus, cuidou tão bem de mim, tanta hospitalidade e carinho que ele e a Roberta deram para mim. Como é o seu nome? Hélio. Hélio. Amém, prazer, Hélio. Seu nome? Eduardo. Como? Eduardo. Eduardo, legal. Mas você é filho do Luiz? Pois é, ele me falou de você, Eduardo. Olha só, eu lembrei do nome dele, tá vendo? Parabéns. Luiz Eduardo, né? É isso mesmo que ele me falou. E o seu nome? João. João, prazer, João. Amém. Muito bem, veja bem. Esse teatro é muito interessante. Antes de eu fazer o teatro, tá? Deixa eu só mostrar uma outra coisa aqui, tá bem? Esse celular não é o 11 nem o 12, é só o 10, viu? Poxa, estou ruim na foto, né? Mas é o seguinte, tem minha esposa aqui na frente, já tão bonita, aleluia, tão linda, te amo. Mas, muito bem, é o seguinte, veja bem, vamos só supor que um dia eu chegasse e
falasse assim, é só ilustração, tá, querido? Só ilustração. Mas eu falasse assim, Luiz, eu vou te dar meu celular aqui, tá? O iPhone aqui, tá bem? De presente, tá bem. Aí, na ilustração, né? Só na ilustração, tá? Eu dei para ele. Muito bem. Um dia, ele ganha um iPhone 12. Então, ele não quer mais o iPhone 10 e ele dá para o Hélio. Aí ele dá para o Hélio. Tudo bem, ele deu para o Hélio. Um dia eu estou passando lá, eu falo, oi Hélio, tudo bem? Tudo bem. De quem é esse celular? Do Luiz. Não, ele te deu. Era do Luiz, ele me deu. Peraí, Hélio. É seu celular? Meu. Tá certo. Olha, deixa eu te mostrar uma coisa. Isso que eu pensei, tá vendo isso? Imã, eu coloquei esse imã porque eu uso no meu carro. Veja bem, esse celular, sabe o que é? Sabe por que o Luiz te deu? Porque eu que dei para ele, rapaz. Esse celular era meu. Então, eu não dei para você, eu dei para ele e eu vou tomar de volta. Seria correto fazer isso? Seria totalmente ilegal, errado. Por que eu estou mostrando isso? Porque vocês vão ver. Agora, você vai fazer o papel de Deus, tá legal? E você vai fazer o papel de Adão, tá bem, querido? E me perdoe, Eduardo. Não é Eva, não. É pior. Você vai fazer o papel do diabo, mas só no teatro, porque no mundo verdadeiro você é um grande homem de Deus, amém? E aí, João, você vai fazer o papel da igreja, tá bem? Muito bem. Então, Luiz, você fazer o papel de Deus. Agora, esse celular não é um celular mais. A partir de agora, ele simboliza autoridade sobre a terra. Autoridade absoluta sobre a terra. E nós sabemos que Deus criou a terra e ele tinha toda a autoridade. Toda vez que vocês segurarem agora o celular, vocês seguram desse jeito assim, tá? Assim, tá bem? Então, porque o celular agora simboliza a autoridade sobre a terra. Então, Deus, a Bíblia fala, criou a terra. Só que Deus disse para o homem, dominai sobre a terra. E a Bíblia diz, lá no livro de Salmos, que os céus pertencem ao Senhor, mas a terra Ele deu aos homens e aos filhos dos homens. Então, Deus deu autoridade para Adão. Quando Deus criou Adão, Deus fez do Adão como se fosse o Deus, com D minúsculo, sobre a terra. Ele falou assim, eu te dou autoridade, a terra é sua, eu estou te dando autoridade sobre a terra. Então, dê autoridade para Adão. Amém. Ele falou, obrigado, Deus. Amém. Muito bem. Só que o que Adão fez? Que coisa triste. Adão desobedeceu a Deus, virou as costas para Deus. E ele, agora dobra o seu joelho, ele obedeceu a Satanás. E ao obedecer a Satanás, ele acabou perdendo a autoridade sobre a terra. Ele deu a autoridade da terra para Satanás. Talvez você diz, mas isso é bíblico, pastor Eibe? É bíblico sim. A Bíblia fala, lá em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4, o diabo é chamado o Deus deste mundo, Deus com D minúsculo. E é interessante porque quando o diabo tentou Jesus, ele mostrou todos os reinos da terra. E o diabo falou assim, todos esses reinos foram dados para mim, e eu posso dar para quem eu quiser. Você talvez pode dizer, o diabo estava mentindo. Ele não estava mentindo, porque senão não seria uma tentação para Jesus. Porque o diabo falou, se você me adorar, eu te dou tudo. Então, por quê? Porque quem que deu todos os reinos do mundo todo para o diabo? Foi Adão. Adão que deu. Tá? Agora, muita gente, inclusive pessoas até que se chamam de ateus por aí, dizem o seguinte, olha, eu não acredito num Deus de amor que permite tanta coisa horrível, tanto caos e morte de crianças e tanta coisa horrível que acontece aqui na terra. Eu não acredito. Se Deus tem todo o poder e todo amoroso, por que Ele permite essas coisas? Você tem que entender, meu querido, Deus está fora do retrato, num verdadeiro sentido. Escuta bem, tá? Escuta bem. Lembra do celular, que eu não podia só pegar o celular, porque seria ilegal, porque eu não tinha dado o celular para o Hélio, eu tinha dado para o Luiz.
E eu não podia só pegar, porque uma vez que eu dei, está dado. Assim também, Deus deu autoridade para Adão. Ele falou, a terra pertence aos homens, aos filhos dos homens. E Adão que deu para o diabo. Então muita gente fala, por que Deus não acabou logo com essa brincadeira e tomou a terra de volta? Sabe por que Deus não pôde fazer isso? Porque Deus não faz nada ilegal. Isso seria ilegal, Deus fazer isso. Seria ilegal. Deus não podia fazer isso. Foi um homem que deu para Satanás, através da desobediência. Tinha que ser agora um homem, através do pecado que o homem deu a terra para Satanás. Tinha que ser agora um homem perfeito para tomar de volta. Tinha que ser um homem perfeito. Por isso que lá no Jardim do Éden, Deus falou assim para a serpente, ele falou, um dia, um filho de um homem, a semente da mulher, um homem vai esmagar sua cabeça, Satanás. Um dia, um homem vai esmagar sua cabeça. Por isso que todo homem santo que aparecia, o diabo ficava endemoniado, apavorado. Ele ficava, quem foi o primeiro homem santo que nasceu de Adão e Eva? O homem santo, porque Caim não era santo. O primeiro homem santo foi Abel. Então o diabo manda matar Abel. Todo homem santo que aparecia, vou matar, porque talvez é esse que vai esmagar minha cabeça. Agora, quando Jesus apareceu em cena, porque Deus viu que não tinha nenhum homem perfeito. Deus viu. Então Deus se fez homem. Agora, fiquem em pé, obrigado por ficar de joelho tanto tempo. E nem estava pagando promessa, né? Amém. Então, faz assim agora. Luiz, você vai segurar os braços dele desse jeito assim, tá? Fica aqui atrás dele e segura os braços assim, isso. Fantástico. Então, agora, olha, Deus se fez homem. Nasceu de uma virgem, né? 100% Deus e 100% homem. Como é o nome dele? Jesus. É o último Adão. A Bíblia chama, não é segundo Adão, a Bíblia não chama de segundo Adão, a Bíblia chama do último Adão, a Bíblia chama do segundo homem. O segundo homem. O último Adão. Então, agora sim, como um homem perfeito, Deus podia tomar de volta. Quando o demônio olhava para Jesus, o demônio via a parte de Deus, e os demônios gritavam, tu és o Filho de Deus. Mas o que Jesus dizia? Eu sou filho do homem, porque era como homem que ele tinha que ser homem para poder tomar de volta, entendeu? Por isso que Jesus falava, eu sou filho do homem, é como se Jesus estivesse falando, olha seu capeta, eu sou homem, e como homem eu vou tomar de volta essa terra de você. Não é forte isso? Glória a Deus. Agora vem cá, Eduardo, que na peça só que é o diabo, né? Você fica bem aqui, ó, que eles vão te derrubar em cima da cadeira, tá? Para você não sujar sua roupa. Muito bem. Então, aí Deus toma autoridade, né? Jesus, quando ele morreu na cruz, olha que a Bíblia fala, isso é impressionante que a Bíblia fala, que quando Jesus morreu na cruz, Hebreus 2,14, ele destruiu aquele que tinha o poder da morte, a saber, o diabo. E essa palavra destruir, não quer dizer que o diabo não existe mais, mas quer dizer, tirou todo o poder do diabo, fez ele totalmente impotente, tirou todo o seu poder. Então, Deus, quando Jesus morreu na cruz, Jesus, então, tira a autoridade de Satanás e esmaga a cabeça dele e então pode jogá-lo aqui, mas cuidado para não se machucar. Fica aí, isso. E aí vem cá, meus queridos, vocês dois ficam de frente para cá agora, assim, isso. Fica atrás dele, Luiz, isso. E a Bíblia fala que Jesus esmagou a cabeça da antiga serpente. Então põe seu pé assim, mas sem colocar realmente na cabeça dele. Isso. Amém. Esmagou a cabeça de Satanás. Aí Jesus ressuscitou. Agora, olha aqui para cá e levanta isso aqui. Olha o que Jesus disse quando ele ressuscitou. Toda autoridade foi me dada nos céus e na... A terra, mais uma vez, estava na mão de um homem. Aleluia, aleluia.
Agora, lá no norte, a gente tem um ditado que diz assim: cachorro mordido de cobra tem medo até de linguiça. Deus já havia confiado em Adão na terra, e Adão tinha traído ele e dado para Satanás. Mas Deus, mais uma vez, Jesus, confia e dá autoridade para a igreja. E ele diz para a igreja: eis que eu te dou as chaves do reino. Tudo que ligardes na terra terá sido ligado no céu. Tudo que desligardes na terra terá sido desligado no céu. Uau! E aí ele diz: eis vos dou autoridade para pisar de serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e nada absolutamente vos causará dano. Uau! A autoridade está de volta nas mãos da igreja. Em breve o Deus da paz esmagará Satanás debaixo dos vossos pés. Amém? Para esses atores vão ser contratados pela Broadway semana que vem. Parabéns, obrigado, queridos. Vocês são demais. Muito obrigado. Muito obrigado, queridos. Vocês são demais. Agora, queridos, eu não vou demorar muito, mas eu só quero agora explicar algo aqui. Isso é muito profundo. Por causa dessas verdades tão profundas que acabamos de aprender, por causa daquilo que Jesus já fez por nós e deu essa autoridade para a igreja, a Bíblia ensina que a igreja aqui na terra, ela tem autoridade para declarar e decretar a bênção de Deus sobre as pessoas. Eu sei que tem muitos teólogos ou outros que não entendendo esses princípios, não entendendo, não conhecendo, eles falam: isso aí é heresia, porque eles que não conhecem esses princípios. Mas isso é o que a palavra de Deus ensina. Veja esse texto em Tiago capítulo 3, versículos 9 a 10. Com a língua bendizemos o Senhor e Pai. Isso é Tiago 3, 9 e 10. E com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. Da mesma boca procedem bênção e maldição. Meus irmãos, não pode ser assim. Você fala: peraí, pastor Eibe. Peraí. O próprio apóstolo Tiago disse que muitos cristãos estavam decretando bênção sobre a vida das pessoas e também decretando maldição. E o apóstolo Tiago estava dizendo: vocês estão errados em decretar maldição. Agora, deixa eu explicar uma coisa. Se eu desse um carro de presente para você, você podia usar esse carro para o bem, para transportar pessoas, mas você poderia também usar o carro para o mal, para matar as pessoas, atropelar as pessoas. Quando Deus deu autoridade para a igreja, essa autoridade é para decretar a bênção. Só que tem cristãos que, por não conhecer a seriedade da autoridade que Deus deu, eles estão decretando maldições. E a própria Bíblia fala: não deve ser assim, mas a própria Bíblia fala que muitos estão fazendo assim. Muitos estão fazendo assim. Em João capítulo 20, versículos 21 a 23, depois que Jesus morreu e ressuscitou, depois que ele morreu e ressuscitou, olha o que ele diz. Novamente Jesus disse: paz seja com vocês, assim como o Pai me enviou, eu os envio. E com isso soprou sobre eles e disse: recebam o Espírito Santo. Se perdoarem os pecados de alguém, estarão perdoados. Se não os perdoarem, não estarão perdoados. Agora, alguma vez para a gente não perdoar o pecado de alguém? É óbvio que não. Todo lugar a Bíblia fala que é para sempre perdoar a todos, assim como Deus em Cristo já nos perdoou. Por que ele diz: se você não perdoar, não vai ser perdoado? Porque ele está dizendo: vocês que têm autoridade, vocês devem usar essa autoridade só para abençoar e nunca para amaldiçoar, só para perdoar e nunca para reter perdão. Meu irmão, essa autoridade que nós temos é tão séria. Eu estava ensinando sobre isso, e um membro da nossa igreja chegou para mim e disse: pastor, eu aprendendo aqui sobre a autoridade que a gente tem, né? E eu comecei a fazer algumas coisas, só que agora eu estou vendo que talvez o diabo estava me usando. Escuta bem.
Quando Jesus esmagou a cabeça da antiga serpente, é a Bíblia que diz, não sou eu. A Bíblia diz que Jesus tirou todo o poder do diabo, que o diabo foi totalmente destruído, impotente, não tem mais poder. Como que o diabo ainda deita e rola então tanto aqui na terra? Causa tanto caos, tanta miséria, tanta coisa horrível. Sabe como? Ilegalmente. Ilegalmente. Por isso que lá na Bíblia fala tudo que você ligar na terra. Essa foi escrita em grego, mas a frase grega era baseada numa frase que já existia em hebraico. E no hebraico quer dizer tudo que você declarar ilegal vai ser ilegal, e tudo que você declarar legal vai ser legal. O diabo está fazendo muita coisa ilegal, mas olha como o diabo é sujo. Ele não tem poder, mas ele sabe quem tem poder, é quem é nascido de novo. Então ele vem para usurpar nossa língua. Ele vem para... Olha, se tem um lugar onde o diabo opera, é na vida dos cristãos, para falar besteira. Para falar muita besteira. Essa cidade não presta. Essa cidade é cheia de miséria. É violenta. Esses políticos são tudo corruptos. E o diabo está usando a boca dos crentes para decretar maldição. Porque o diabo não tem mais poder. Quem tem poder somos nós. E quando você vai decretando, você vai liberando ao poder que você tem sobre a terra. Aí o irmão chegou para mim e falou assim, o membro da igreja lá chegou para mim e falou assim, pastor, que coisa, porque eu não sabia que não era para... Sabe o que eu falei? Tinha um bar lá perto de casa, e esse bar, as gangues se reuniam lá, e eu falei, olha, esse bar vai acontecer algum problema aí, e esse bar vai fechar, vocês vão ver, em nome de Jesus, eu decreto isso. Pastor, não é que duas gangues encontraram lá, teve uma maior briga, e fechou, e se tornou um açougue. É um açougue agora. Aí eu fiquei animado, ele me dizendo, o membro me dizendo. Eu fiquei animado que eu aprendi com o Senhor que nós temos autoridade sobre a terra. E eu fui usando minha autoridade. Os nossos membros vão decretando salvação e perdão de pecado para os vizinhos, para os parentes, vão ganhando. É lindo. Ele falou, e eu fiquei animado. E então tinha um salão de festa novo que tinha aberto lá na Avenida Mendonça Furtado, lá em Santarém. Lugar, uma das avenidas principais, esse grande salão de festa. E eu passei lá, pastor, e agora eu vejo que eu deixei o diabo usar minha boca para decretar maldição. Porque eu falei assim, esse lugar vai fechar. Até aí não tinha problema, fechar uma boate cheio de prostituição, drogas e bebida. Mas ele falou assim, esse lugar vai fechar, vai acontecer uma desgraça aqui, você vai ver, vai fechar. Pastor, pouco tempo depois, mataram o dono lá dentro, durante uma festa. E fechou o local. Agora eu vejo que eu que tenho autoridade sobre a terra, pastor, e eu estava deixando o diabo usar, porque o diabo que vem para roubar, matar e destruir. Deixa eu falar uma coisa para você. O que você anda dizendo sobre você, sobre sua saúde, sobre sua família, sobre suas finanças, sobre a sua cidade? Quais são as palavras que você libera? Eu vou te falar uma coisa, eu tenho aprendido a liberar palavras de fé, palavras de vitória, palavras de bênção, de prosperidade, de cura, de saúde, de transformação. Eu não aceito palavras de incredulidade em nome de Jesus. Eu não aceito. Eu quero estar encerrando logo minha mensagem, mas eu gostaria de encorajar você, de começar a decretar perdão de pecados, salvação. As nossas células, elas aprenderam esses segredos, e elas vão decretando perdão, salvação. Você tinha que ver milhares de pessoas convertendo. Tinha um bairro lá, onde era um bairro assim, bem tradicional, muita gente rica e muita gente antiga. E ninguém convertia naquele bairro, ninguém. E uma célula nossa mudou lá para aquele bairro. E aquela célula ganhava almas para Jesus e crescia, mas só com pessoas de outros bairros. E eles falaram, não é possível, nós temos que ganhar gente do bairro aqui para Jesus. Sabe o que eles fizeram?
eles falaram, porque a célula reunia na quarta noite. Tá, então, começando na quinta de manhã, eles iam fazer uma volta ao redor do quarteirão, bem cedinho, antes de todo mundo ir para o trabalho. Era tipo assim, 5h30, 6 horas da manhã. Então, todo mundo ia reunir lá na célula, a célula toda ia caminhar ao redor do quarteirão, e só orar pelo quarteirão e decretar perdão de pecados. Lembra que Jesus disse, os pecados que você perdoar serão perdoados? Eles foram então caminhando e decretando. Nós decretamos perdão de pecados. Jesus que disse, os pecados que você perdoar serão perdoados. Nós declaramos salvação, perdão de pecados. Jesus já morreu por todas essas pessoas e nós declaramos elas salvas. Nós declaramos perdão de pecados para elas. Olha o que a Bíblia diz. Esse texto aqui, de todos, é o meu favorito sobre isso. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 9. 1 Pedro 3, 9. Não pagando mal por mal, ou injúria por injúria. Antes, pelo contrário, bem dizendo. O que é bem dizendo? É dizendo coisas boas, decretando coisas boas. Ele fala, quando as pessoas falam mal, ou fazem injúrias, falam mal de você, não pague o mal com mal, nem injúria por injúria. Antes, pelo contrário, você deve benzer a pessoa, bem dizer a pessoa. Você deve dizer coisas boas, decretar coisas boas. Olha o que mais ele diz. Antes, pelo contrário, bem dizendo as pessoas, pois para isto mesmo fostes chamados. Está escrito aí em preto e branco. 1 Pedro 3,9, ele diz, porque você foi chamado para isso. Meu Deus, a Bíblia está falando que o cristão foi chamado para bem dizer as pessoas, para bem dizer. Você foi chamado para decretar bênção. Para decretar bênção. Eu aprendi isso aí, eu comecei, eu vou voltar para a história da célula, não esqueci. Mas eu comecei a fazer isso com minha esposa, lá em Santarém, porque eu ia pregar lá em Santarém, porque a igreja, né, depois tem 45 mil pessoas, 50 mil pessoas, mas na época ela era bem pequenininha, e eu pensei assim, se cada um dos nossos membros ganhar o vizinho à direita e à esquerda para Jesus, a igreja triplica. E eu estava preparando uma mensagem para como ganhar o vizinho para Jesus, e ia desafiar todo mundo para ganhar o vizinho à direita e à esquerda para Jesus. Aí Deus falou assim para mim, você não pode pregar essa mensagem. Eu falei, como assim? Ele falou, por enquanto você não pode pregar. Eu falei, por quê? Ele falou, porque você não ganhou os seus ainda. Você tem que ganhar os seus primeiro, para depois você pregar. Aí eu entrei em crise. Eu voltava das vigílias, tarde da noite, 1 hora, 2 horas, falei, amor, sem acordar o vizinho, mas concorda em fé. Nós começamos a decretar perdão de pecados, a gente apontava as mãos aqui. Uma vez eu vi até a vizinha não, na casa da vizinha, mas um homem gritando assim, vai ter morte nessa casa hoje. Meu Deus, eu repreendi todo o espírito de morte, e não teve. Teve morte por pecado, sabe por quê? Porque aquela foi a primeira vizinha para converter, para a glória de Jesus, aleluia. E depois, uma jovem da outra casa, do outro lado, e depois um casal da casa que atrás, que dava para outra rua, mas eles moravam bem atrás, donos de um supermercado, foi convertendo. Aí sim, eu fui pregar na nossa igreja com muita autoridade. Eu falei assim, irmãos, nós temos que ganhar nosso vizinho para Jesus. Aí fica em pé, irmã fulano, fica em pé, fulano. Aí fica em pé. Aí falei, esses são meus vizinhos, para a glória de Jesus, e estão seguindo a Jesus. Você pode fazer a mesma coisa. Então essa célula levou a sério. E eles foram então, eles fizeram por 7 dias, quarta noite era célula. Então quinta de manhã, sexta de manhã, sábado de manhã, domingo de manhã, segunda de manhã, terça de manhã e quarta de manhã. E aí a próxima célula, depois de 7 dias rodeando e decretando, nós declaramos perdão de pecado, nós declaramos salvação, porque olha o que o versículo diz, não pagando mal por mal ou injúria por injúria, antes pelo contrário, bem dizendo, pois para isso mesmo fossem chamados, a fim de receber bênção por herança.
Uau! Ele diz, você foi chamado para decretar bênção, para você poder receber bênção por herança. Ele falou, você foi chamado para isso. Diga, eu fui chamado. Diga com mais autoridade, eu fui chamado para decretar bênção, para receber bênção por minha herança. Uau! E aí a célula fez isso por uma semana. Na próxima quarta, porque lá é muito quente, então em Santarém é muito quente, lá na Amazônia, né? É muito quente lá, irmãos. Eu até costumo dizer que lá é mais fácil ganhar almas para Jesus. A gente só fala assim, olha, o inferno é mais quente. Aí todo mundo levanta, está já querendo aceitar Jesus. Mas por Santarém é muito quente, a célula, apesar de ser uma casa muito bonita, estava reunindo no alpendre. Aí uma senhora chegou lá e falou assim, vocês estão estudando a Bíblia? É? Eles disseram sim. Ela perguntou, posso participar? Eles falaram, claro, venha. E acolheram com tanto amor e carinho. No final daquela célula, ela entregou a vida a Jesus. Aí perguntaram para ela, a senhora mora onde? Ela falou, eu moro aqui nesse quarteirão. Numa semana já funcionou. É impressionante. O que você fala sobre os seus vizinhos? O que você fala sobre os seus parentes? Você está decretando, declarando perdão de pecado, salvação. Você está declarando vitória, transformação. Eu quero te encorajar. A autoridade foi dada para a igreja, irmãos. Ela está em nossa mão. Eu já vejo esse bairro de Campo Grande e eu já vejo todo o Rio de Janeiro cheio da graça de Deus. Eu vejo o Rio de Janeiro não sendo conhecido mais pela violência, não sendo conhecido mais pela corrupção, não sendo conhecido mais pelas comunidades carentes, mas eu vejo o Rio de Janeiro sendo conhecido pela honestidade, pela santidade, pela cidade pacífica. Vai chover de milhões de turistas, porque vão dizer, é maravilhoso, não tem nenhuma violência lá, em nome de Jesus. E eu vejo muita prosperidade aqui, nesse bairro e nessa igreja, e eu decreto prosperidade sobre a sua vida. Eu declaro muita, transbordante prosperidade e unção. Você recebe isso em nome de Jesus? Eu quero terminar, agora estou terminando de verdade, tá? Números 13, 32, diz assim, diante dos filhos de Israel, infamaram a terra que haviam espiado. Aqueles 10 espias, a Bíblia fala que eles trouxeram eles foram com uma má notícia, porque eles falaram mal da terra. Todo mundo lembra de Josué e Caleb, ninguém lembra o nome dos outros 10, porque os outros 10 falaram mal da terra que Deus havia dado como sua possessão. Deus deu a cidade do Rio de Janeiro para Amo Church como sua possessão. Não fale mal dessa terra, não vai infamar essa terra que Deus te deu. Essa é a sua terra prometida que mana leite e mel. A Bíblia fala em Provérbios 11, 11, pela bênção que os retos suscitam, a cidade se exalta. Eu estava com a minha esposa no carro, e a gente, lá em Santarém, e eu vi uma loja de artigos de heavy metal rock, e estava escrito em inglês lá, Eternal Death. Eternal Death, em português traduzido, quer dizer morte eterna. Mas estava escrito em inglês, bem grande lá, Eternal Death. Agora, quem conhece a Bíblia sabe que morte eterna é a expressão que a Bíblia usa para o sofrimento eterno no lago de fogo. Eu fiquei tão indignado quando eu vi aquele nome, Eternal Death. Eu parei o carro lá ao lado daquela loja, peguei na mão da minha esposa. Eu fiquei tão indignado, eu falei, eu não aceito isso aqui na nossa cidade. A nossa cidade eu não aceito, decretando a morte eterna. Eu não aceito isso. E eu queria amaldiçoar e dizer que o dono daquele lugar iria à falência. Aí eu lembrei dessas verdades que eu acabei de pregar para vocês. E eu então falei, amor, concorda em fé comigo. Eu decreto salvação para o dono
desse estabelecimento. Eu não sei quem ele é, mas eu decreto salvação para ele. Eu decreto um casamento feliz para ele. E porque eu queria tanto decretar, né, a derrota dele financeira, a minha carne, eu vi que aquilo era do diabo, e eu não amaldiçoei. Eu falei para ela, e eu decreto que ele vai vender artigo evangélico aqui, e que ele vai mudar o nome dessa loja para Eternal Life, vida eterna. E eu decreto que ele vai prosperar e prosperar muito. Você concorda em fé comigo, amor? Eu concordo. Aí eu estava, quando eu voltei de uma viagem para o Japão, eu e minha esposa fomos para o Japão, para a Coreia, ficamos fora um mês. Logo após aquele decreto, nós não contamos para ninguém, só eu e minha esposa que sabíamos daquilo, e Deus. Quando eu cheguei do Japão, o nosso pastor de louvor, pastor Luiz, chegou para mim e falou assim: pastor Eibe, sabe quem converteu? Eu falei, quem? Ele falou, o Jefferson. Eu falei, quem é o Jefferson? Ele falou, pastor Eibe, o Jefferson é aquele cara cabeludão assim, ó, cheio de tatuagem, que é o dono daquela loja de heavy metal. Eu falei, você está falando daquela que está escrito Eternal Death? Ele falou, é. E eu, uau, estava no outro lado do mundo. Mas as palavras que eu havia liberado deram autoridade. E sabe, o Jefferson, ele morava com uma jovem, e eles já tinham um filho, eles não eram casados. Mas eles brigavam tanto que aquele filho era muito traumatizado. Deus ensinou o Jefferson, através do discipulado, e a jovem, como pedir perdão um para o outro, como amar um ao outro. E eles tiveram um casamento e o filho estava sendo curado. O filho estava tão feliz de ver o papai e mamãe se beijando, se amando. E eles aprenderam a pedir perdão. E eu lembrei que eu tinha decretado que ele ia ter um casamento feliz. E sabe o que? Ele pegou e mudou o nome daquela loja para Eternal Life, vida eterna. E começou a vender artigo evangélico. E Deus deu outros ramos de negócio, e ele começou a prosperar tanto. Um dia eu vejo o Jefferson, cabelo cortado, parecia um executivo chegando com um carrão lá na igreja. Eu falei, Jefferson, esse é o carro, cara? Ele falou, pastor, Deus tem sido tão bom para comigo. E eu lembrei que eu tinha decretado prosperidade e bênção financeira sobre a vida dele. Deixa eu falar uma coisa. Você tem autoridade. Use essa autoridade. Começa a declarar perdão de pecados, salvação. Porque essa igreja, eu já vejo ela crescendo, rompendo, conquistando milhares de vidas para a glória de Jesus. Fique em pé, por favor. Aleluia. Eu quero que você diga assim, Senhor Jesus, eu vou usar a minha boca e o meu coração e a minha fé para declarar perdão de pecados, para declarar salvação, para declarar cura, para declarar bênçãos financeiras. Agora pode abrir os olhos e olha para o seu vizinho e diga para ele, eu declaro muita bênção sobre a sua vida. Amém? Aleluia, aleluia, aleluia. Eu amo vocês. Deus abençoe. Um abraço. Muito obrigado, querido, seu carinho.